Renan Santos está causando no Nordeste. É, meu irmão. Só que eu vou ampliar isso daqui. O MBL todo está causando no Norte e no Nordeste brasileiro, né? Vamos começar assistindo o vídeo do homem aqui? Vamos embora, vamos lá. Esse vídeo é uma resposta a Evonei Fernandes, o rei da seresta, um cantor lá do Tocantins que ficou muito bravo comigo porque eu acho que a classe política do Tocantins não tem condição de governar o estado. Esse aqui é o Evonei trazendo sua forte e dura crítica às minhas posições. Dá uma olhada aqui, veja só o que ele fala. Vamos ser honesto, Tocantins tinha que ser anexado a Goiás. Gerou um estado, você criou de maneira artificial uma elite política completamente parasitária. Essa elite política rouba, não consegue permanecer no poder e a gente paga. Aí tem que ter 3 senadores por lá, 8 deputados federais. Cara, não vale a pena. Tocantins, volta pra Goiás. Pois é. E outra coisa, tá? Só uma coisa aqui, que não tá nessa parte do vídeo. Quando você gera 3 senadores de um estado novo, por exemplo, como Tocantins, por exemplo, como o Amapá, esse peso desse estado nas decisões institucionais do país tem exatamente o mesmo peso do que outros estados. Então, por exemplo, vamos voltar ao orçamento. Vamos. Quantas pessoas tem no estado de São Paulo? Tem 40 milhões de pessoas aqui. Quantos senadores? 3. Vamos supor que eu criei um estado novo. O estado Arturquistão tem 5 pessoas ali. Quantos senadores tem lá? 3. Você entende como a população de estados mais populosos estão subrepresentadas? Enfim, vamos lá, voltando. Não fala nada, porque ele só mostra o dedo no meio. E isso bate muito com a incapacidade dele próprio em trazer argumentos contra a classe política local. E aí, Evonei, eu fiquei um tanto quanto curioso. Eu queria entender por que você, do nada, com seus 5,6 milhões de seguidores, resolveu brigar comigo, um mero pré-candidato à presidência da República. É que eu não consigo entender porque um cara tão popular tá tão preocupado em defender político vagabundo. Ah lá, e sim, os políticos do Tocantins são vagabundos. E aí, olha o que eu descobri, Evonei. Eu descobri que você se beneficia disso tudo. E agora eu entendo porque você ficou mostrando o dedo no meio pra mim. Evonei Fernandes é o clássico cantor brasileiro que vive dos seus contatos com políticos para fazer shows em prefeituras. Shows esses que utilizam dinheiro público ou verbas enviadas por emendas por parte dos deputados do estado. Em 2025, por exemplo, o Evonei foi responsável pelo maior cachê individualizado de um artista tocando numa cidade aí no Tocantins. Olha que legal, Evonei. Cara, mas é impressionante, é o clichê, assim, o negócio, o pacotinho vem completo. Um exemplo concreto disso foi o show do Evonei na cidade de Guaraí, que estava comemorando seus 54 anos e que teve para financiar a brincadeira emendas enviadas pelo deputado Olinto Neto, deputado aí de Tocantins, claro. Esse caso só escancara a dependência que esses eventos e shows públicos têm de emendas parlamentares. Dinheiro é utilizado não para resolver ou melhorar a vida das pessoas, mas simplesmente para fazer show e proselitismo populista para que o político local fique famoso, ganhe a eleição e a população continue vivendo na merda. Então eu entendo que existe uma indústria em que artistas como o Evonei se submetem aos políticos locais e aí tem que ficar apoiando a existência de uma classe política parasitária só pra poder ganhar o dinheirinho bom de cada dia. Eu entendo, Evonei, que tá bom pra você receber essa grana, mas não tá bom nem pra população Tocantins, nem pro resto do Brasil que banca essa farra. Como eu já falei pra vocês em outro vídeo, mais de 70% das cidades do Tocantins dependem de repasses oriundos ou do Estado ou da União. Só traduzindo aqui, você entendeu o que ele tá dizendo, né? São cidades que você tem ali a Câmara Municipal, você tem a Prefeitura, você tem todo o aparato estatal ali, secretários, não sei o que lá, e essas verbas para essa prefeitura se manter, vem de onde? Vem de atividade econômica do próprio lugar? Puta, ali tem uma empresa que não sei o que lá, ali tem uma indústria, ali tem um serviço forte. Não. Vem de repasse, né, federal de outro lugar que tá pagando essa conta. São cidades fantasma com baixa produtividade econômica. E a classe política local, além de não se importar com isso, é corrupta. Os governadores terminam sempre presos. Meu papo reto, eu falei pra vocês, façam uma fusão com Goiás. Eu propus isso. Muita gente ficou brava, outras pessoas gostaram. Pode ser ideia diferente, que tal nós colocarmos um interventor no Tocantins pra melhorar todos esses índices, logo em seguida vocês voltarem a ser Estado. O que não dá... É o seguinte, cara, o que acontece? Quando você tem um político eleito por pessoas que ficam demandando populismo, o cara continua sendo populista. Se você tem um interventor, que para ele se manter interventor, ele tem que melhorar os índices objetivos daquele lugar, saneamento básico, saúde, segurança, educação, esse cara vai trabalhar. Tá bom? É o Brasil continuar tendo essa representação horrível de parlamentares que vêm do Tocantins, o povo do Tocantins viver mal, alguns artistas se beneficiarem e quando aparece um pré-candidato trazendo ideias diferentes para melhorar o Estado, vem o cantor todo bravinho mostrar o dedo do meio. Cresça, Evonei, deixe de ser uma criança, porque é isso que interessa se a gente quiser que Tocantins também venha crescer. Meu nome é Renan Santos. É isso aí. E aliás, vou te falar uma coisa, tá? O Renan tá crescendo pra caramba no Instagram com esse discurso. Pessoas estão acordando, falando, é foda ouvir isso, mas é a real. Inclusive, você já seguiu, você já segue o Renan? Você tá esperando o quê? Você já espalhou pro teu amigo lá do Nordeste, do Norte, do sei lá onde, né? Pra ele seguir o Renan? Então espalhe. Vamos lá. Próximo aqui. Vamos lá.
Aí tem a resposta do cara, né? Sai aqui no Pesquisas Eleições, eu adoro esse Instagram, Pesquisas Eleições, Instagram não, tweet super de esquerda, né, velho? Vamos lá, vambora. Esse vídeo é uma resposta a Evonei Fernandes, o rei da seresta, um cantor lá do Tocantins que ficou muito bravo comigo. E Evonei, eu fiquei um tanto quanto curioso. Eu queria entender por que você, do nada, com seus 5,6 milhões de seguidores, resolveu brigar comigo, um mero pré-candidato à presidência da República. Turma, eu não iria fazer esse vídeo, eu juro, tá? Mas eu não dou conta. Tem um cidadão aí atacando o meu estado, dizendo que o estado tem que deixar de existir, o estado do Tocantins tem que voltar a ser Goiás, o estado do Acre tem que ser fechado, tem que ser extinto, como se a nossa história fosse lixo. Esse cidadão é candidato a presidente, dizendo ele, né? Você é um cara que foi sustentado a vida toda por partido político, aí veio falar que se no... Esse cara foi sustentado a vida toda por... Ele nem conhece a história, né? Só fala em qualquer coisa, é político, foi sustentado... Não, quem é sustentado a vida toda por partido político são os caras que vão levar a emenda pra você, entendeu, Evonei? Vamos lá. O estado do Tocantins, o governador foi cassado, tem que fechar, tem que devolver pro Goiás. E eu não concordei com ele, ele ficou bem bravo e me atacou e disse que eu sou um cantor que faz show pra prefeitura. Faço sim, irmão, eu trabalho pra prefeitura, eu preciso trabalhar, eu tenho família pra criar, tá? Ah, tadinho, ele precisa ser o artista que vai receber o maior cachê individual no Tocantins. Joga um elemento família aí no meio, eu preciso porque eu tenho família pra criar. Tudo bem, cara, e as pessoas... Né, por exemplo, de estados superavitários do Brasil que estão numa situação horrorosa, por exemplo, que precisam comprar leite para os seus filhos, sei lá, a pessoa é uma professora da rede pública e ela paga um ICMS absurdo no leite, ela paga um imposto federal, um imposto municipal absurdo onde ela mora, para que esse dinheiro seja retirado delas, tá? Jogado para a União e repassado através dos deputados amigos do Evonei para contratar o seu show. Aí essas famílias não importam, não é mesmo? Eu acho que você não precisa trabalhar até porque tem quem te sustente. Quando o Rio de Janeiro... Quem sustenta ele? Teve seus governadores caçados, por que tu não foi lá sugerir? Porque a gente falou também, irmão. A gente fala isso o tempo todo, tá? E não só dos ex-governadores do Rio de Janeiro, mas do prefeito do Rio de Janeiro. Quando o prefeito do Rio de Janeiro contratou a Madonna ou contratou a Lady Gaga para fazer show lá, nós batemos demais. E nós falamos, isso é coisa de política de põe circo. E gente que apoia isso, é gente burra. Né? Não tenta jogar nisso, xenofobia, preconceito. Não, é conceito. Pessoas que apoiam deputados, prefeitos que levam emenda para fazer política e circo são pessoas burras, infelizmente. A gente tem que libertar essas pessoas desse abuso que vocês fazem com elas. E devolver o Rio de Janeiro, ou entregar, anexar, sei lá, Portugal, a Brasília, a qualquer lugar que fosse. Quando a Dilma foi impeachmentada, por que tu não sugeriu devolver o Brasil para Portugal? Não, porque a gente promoveu o impeachment, cara. Não sei se você sabe, o impeachment foi tocado por nós. Ah, tá, tu quer ser presidente, né? Então, um lugar que tu se sente bem em atacar, pra hypar na internet, é o norte, é atacar o Tocantins, é atacar o Acre. Porque na tua cabeça, o povo do norte não tem como se defender, tu pode atacar à vontade, né? Vai atacando aí, irmão, vai atacando, mas eu preciso que tu me dê um exemplo. Na tua cabeça, se o Estado errou, se o Estado falhou, a solução é intervir, né? É alguém entrar lá e acabar com o Estado, tomar de conta, anexar o Estado vizinho. Então me dê um exemplo. Quando você errar dentro da sua casa, quando você falhar, chama o vizinho para tomar de conta da sua casa. Chama o vizinho para anexar a sua casa. Nossa, com a casa dele, quem vai mandar lá. Que analogia horrorosa. Eu diria para você o seguinte, cara, se você tem um filho... Vai para lá, Pepo, vai para lá, vai. Se você tem um filho, né, que tá indo mal na escola, né, o que você faz? Você como pai, você intervém. Né? Você fala, não, você tá indo mal aqui, nós vamos te colocar de castigo, nós vamos, sei lá, pagar um professor particular, nós vamos dar um jeito. É basicamente isso que o Brasil tem que fazer com você. Né? Ninguém tá falando para o seu estado ser devolvido para outra nação. Porque nós todos, como brasileiros, estamos pagando essa conta da sua ineficiência. Entendeu ou não? Dá lá ele. Primeiro deu exemplo, depois vem dar opinião imbecil. Tá bom. Que coisa horrorosa. E aí, tem do Maranhão também. Vamos lá, acontece Maranhão. Político do MBL aponta escândalos na ex-administração de Arari e destaca a relação do prefeito com a influenciadora Ingrid Andrade. Vamos ver o vídeo do Renan aqui, ó. Mais uma pedrada. Não queria parecer implicante com o Maranhão, mas tá difícil. Eu preciso falar dos piores escândalos de corrupção do Brasil e mais, corrupção que envolve sexo. Conheça Arari no Maranhão, uma das piores cidades do Brasil, completamente dependente do governo federal e adivinha, um dos lugares em que emendas entram e desaparecem. Uma matéria do Fantástico demonstrou de maneira clara que foi enviada emenda para esse município para ajudar em alguma coisa e ela sumiu, ela foi
totalmente enviada para os bolsos dos políticos locais. Não é nem que superfaturaram a obra, desviaram, não. Eles só roubaram a emenda toda. Essa roubalheira aconteceu na gestão de um prefeito chamado Rui Filho. Agora presta muita atenção. Depois de brincar de mágico e fazer desaparecer a emenda, o Rui Filho perdeu a eleição e entrou outro ladrão no lugar. Mas o que nos interessa é que agora, milionário, ele tem uma nova vida. E o mundo descobriu ela. Rui Filho se tornou um novo tipo de influência na cidade. Ele agora é um sugar daddy de uma espécie de prostituta ou rapariga, como eles gostam de dizer lá. E veja, eu não tô com medo de tomar processo. Quem diz isso é ela própria. Essa moça, Ingrid Andrade, ela está agora casada com esse senhor, o ex-prefeito, e ela gosta de mostrar pra todo mundo que ela está multimilionária dando golpe da barriga nele. E detalhe, a população local e do Maranhão gosta e ela já chegou a coisa de 1,2 milhões de seguidores no Instagram. Ingrid se orgulha de ter dado bolo ou toco no Neymar e no Gabigol e disse que já pegou o Medina. Mas o que nos interessa aqui é a forma como ela se expõe ao mundo. Aqui tá ela mostrando que ela garantiu a fortuna tendo 2 filhos do ex-prefeito corrupto. E ela mostra e as pessoas aplaudem e dão like no Instagram. Aqui ela tá avisando que ficou com o ex-prefeito corrupto por interesse, por grana. Aqui ela tá simulando fazer sexo oral junto com seu marido, esse senhor de idade. Veja, eu poderia passar o dia inteiro mostrando cenas ridículas dessa figura. Mas o que mais nos assusta é o fato da população achar isso bacana. Um cara rouba o dinheiro público, uma mulher se casa com ele avisando que tá dando golpe e as pessoas acham natural e mais. Ela propõe ainda que será a candidata a deputada estadual no Maranhão. E alguém aqui duvida que ela ganha? Definitivamente a democracia e as redes sociais não estão fazendo bem para as cidades mais pobres do Brasil. E o pior, quem tá tendo que pagar a conta de Arari, dessa rapariga e desse ex-prefeito é a população de outros estados, porque no fim do dia o dinheiro roubado nem saiu da cidade. Então se você é gaúcho, catarinense, paulista, goiano, carioca, não importa, meu velho. Esse é o tipo de coisa que o Pacto Federativo Brasileiro faz você pagar. É por isso que eu proponho algo muito simples. Municípios muito pequenos ao redor do Brasil, especialmente os insustentáveis, têm que ser fundidos. Nós temos que criar novas administrações. E se esse município não estiver entregando bons números em termos de segurança, educação e IDH, ele não vai poder receber emenda e nós vamos colocar um interventor para administrá-lo. Isso mesmo, um interventor externo. É porque se você de um estado produtivo paga a conta, no mínimo você tem o direito de escolher como esse dinheiro vai ser usado. E eu tenho certeza que não seria com essa figura bizarra que você gostaria de gastar. E o melhor dessa história toda, a própria população da cidade de Arari, no Maranhão, vai se beneficiar de um uso melhor do próprio dinheiro. Deixa nos comentários, você prefere... E aí eu vou te falar uma coisa, esse tipo de coisa aqui não é vídeo de lacração, a gente escreveu uma revista sobre isso. Tem uma revista chamada O Brasil Rachou, né, uma Valete, pra mim é uma das melhores, porque mostra com profundidade esse problema brasileiro.